O acidente vascular cerebral, o temido AVC, é uma emergência médica que exige ação rápida e precisa. No AVC, o problema acontece em um vaso sanguíneo do cérebro, interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio para as células nervosas. A gravidade do dano depende da área do cérebro afetada e da rapidez com que o tratamento é iniciado. É nesse cenário de urgência que os exames de imagem surgem como ferramentas essenciais. A tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a angiografia cerebral são como os olhos dos médicos dentro do crânio, revelando os segredos do AVC e guiando o caminho para a recuperação. A tomografia computadorizada, popularmente conhecida como tomografia, é a primeira linha de defesa no diagnóstico do AVC. Imaginem uma máquina de raio-x que, em vez de apenas uma imagem plana, tira diversas fotos em fatias, como se fosse um pão sendo cortado. Essas imagens, processadas por um computador, geram uma visão tridimensional do cérebro, permitindo aos médicos identificar rapidamente a presença de sangramento ou áreas com falta de irrigação sanguínea. A tomografia é rápida, indolor e amplamente disponível em hospitais, tornando-se o exame inicial de escolha para pacientes com suspeita de AVC. Em poucos minutos, os médicos podem saber se o paciente está sofrendo um AVC hemorrágico, causado por um sangramento no cérebro, ou um AVC isquêmico, causado por um bloqueio em um vaso sanguíneo. Essa informação é crucial para determinar o tratamento adequado, já que os dois tipos de AVC exigem abordagens diferentes. Se a tomografia é o mapa geral, a ressonância magnética é a lupa que revela os detalhes mais sutis do AVC. Em vez de radiação, a RM utiliza campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens incrivelmente detalhadas do cérebro. A RM é capaz de detectar pequenas áreas de lesão cerebral, mesmo nas fases iniciais do AVC, quando a tomografia ainda não consegue visualizá-las. Além disso, a RM oferece diferentes filtros para observar o cérebro, cada um revelando aspectos específicos. As sequências de difusão, por exemplo, mostram áreas onde a água dentro das células cerebrais está sendo bloqueada, indicando lesão celular recente. Essa riqueza de detalhes faz da RM uma ferramenta poderosa para determinar a extensão do dano cerebral, identificar o tipo de AVC e guiar decisões terapêuticas mais precisas. A angiografia cerebral, realizada em conjunto com a tomografia ou a ressonância magnética, é como um mapa detalhado dos vasos sanguíneos do cérebro. Através da injeção de um contraste na corrente sanguínea, os médicos conseguem visualizar o trajeto das artérias e veias cerebrais, identificando pontos de estreitamento, obstrução ou ruptura. A angiografia cerebral é particularmente útil para diagnosticar aneurismas cerebrais, que são como pequenas bolhas nas paredes dos vasos sanguíneos que podem se romper e causar hemorragia cerebral. Além disso, a angiografia auxilia na identificação de coágulos sanguíneos que podem estar obstruindo o fluxo sanguíneo e causando o AVC isquêmico. Com um mapa detalhado da circulação cerebral em mãos, os médicos podem planejar intervenções cirúrgicas ou procedimentos minimamente invasivos para desobstruir vasos sanguíneos, restaurar o fluxo sanguíneo e minimizar os danos cerebrais. Utilizando ondas sonoras de alta frequência, o ultrassom Doppler permite aos médicos ouvirem o fluxo sanguíneo nas artérias do pescoço e da base do cérebro. Através da análise do padrão das ondas sonoras refletidas pelo sangue em movimento, o ultrassom Doppler pode detectar obstruções, estreitamentos ou turbulências no fluxo sanguíneo. Essa técnica é particularmente útil para identificar placas de gordura acumuladas nas paredes das artérias carótidas, que são os principais vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. Essas placas podem se romper e formar coágulos sanguíneos que obstruem o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando o AVC isquêmico.
O ultrassom Doppler é um exame não invasivo, indolor e que não utiliza radiação, tornando-se uma ferramenta valiosa para a triagem de pacientes com risco de AVC e para o acompanhamento da saúde vascular cerebral. Em casos de AVC, o tempo é cérebro. Cada minuto que passa sem tratamento adequado significa a perda de milhões de células nervosas. A agilidade em realizar os exames, interpretar os resultados e iniciar o tratamento pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte, entre a recuperação completa e as sequelas permanentes. A tecnologia moderna tem sido uma grande aliada nessa corrida contra o tempo. Os equipamentos de imagem estão cada vez mais rápidos e precisos, fornecendo resultados em tempo real e permitindo que os médicos tomem decisões cruciais em questão de minutos. Além disso, a telemedicina tem rompido barreiras geográficas, levando a expertise médica para regiões remotas e agilizando o diagnóstico e o tratamento de pacientes com AVC, mesmo em locais com recursos limitados. Os exames de imagem são armas poderosas na luta contra o AVC. Eles fornecem aos médicos as ferramentas necessárias para diagnosticar o tipo e a gravidade do AVC, guiar o tratamento adequado e aumentar as chances de recuperação do paciente. A tomografia, a ressonância magnética, a angiografia e o ultrassom Doppler são como peças de um quebra-cabeça que, quando unidas, revelam o cenário completo do AVC, permitindo aos médicos tomar decisões mais precisas e eficazes. A rapidez no diagnóstico por imagem é crucial para salvar vidas e minimizar as sequelas do AVC. Portanto, em casos de suspeita de AVC, lembre-se, tempo é cérebro. Procure atendimento médico imediatamente e informe-se sobre os exames de imagem disponíveis.